para falar sobre outorgas portuárias, convidamos o Garito Linhares, diretor do Departamento de Outorgas Portuárias da Secretaria de Portos. Primeiramente, boa tarde a todos. Dizer da minha alegria em estar aqui, do meu agradecimento à Universidade Federal, enfim, a todos que estão envolvidos na viabilização de um evento da importância que o assunto portos e hidrovias detém para a economia, não só do Paraná, mas da região e do Brasil. Então, trabalho hoje na diretoria de outorgas portuárias da CEP, estou lá há apenas 30 dias. A minha origem, e o dividindo, e o pessoal sabe bem disso, e muitos que estão aqui, eu venho do Porto de Paranaguá, onde sou engenheiro de carreira desde 1980. Então, hoje, venho aqui para falar sobre outorgas. O sistema portuário brasileiro teve recentemente uma profunda alteração no seu marco regulatório. A Lei 8630, que por 20 anos praticamente regulou, sofreu uma alteração que eu poderia dizer que foi muito profunda, embora com dois pontos básicos. Ela alterou a forma de financiar as instalações portuárias. Inicialmente, as instalações portuárias eram financiadas basicamente através de arrendamentos portuários. E os terminais de uso privativo, eles serviam para funcionar de forma verticalizada, ou seja, só para carga própria. E a lei trouxe a profunda alteração de permitir que investimentos privados, simplesmente autorizados, não licitados, ou seja, fora da área pública, pudessem ser realizados. Isso gerou um verdadeiro boom de instalações portuárias. É sobre isso que nós vamos falar agora. Então, nós temos aqui a questão da introdução, que seriam os marcos regulatórios, depois as instalações portuárias privadas, que são de 3 tipos, são instalações terminais de uso privado, são instalações de transbordo de carga e são instalações de passageiros. Então, são instalações portuárias dessas 3 naturezas que compõem esse item. Aí vem o Programa de Arrendamento Portuário Brasileiro, e que com desdobramento em cada porto delegado ou concessionado do país. E, por último, uma rápida fala sobre a legislação. Então, o novo marco regulatório, que veio a substituir a velha 8630 de 93, trouxe importantes avanços, como a participação, como eu falei, da iniciativa privada na possibilidade de fazer terminais de uso portuário. O expressivo aumento da demanda por infraestrutura portuária no país levou à necessidade da reformulação do marco regulatório instituído pela Lei 8630. O que essa lei veio para mexer? Ela veio para mexer em 3 pontos: aumentar a movimentação, reduzir o custo e aumentar a eficiência. A nova lei portuária tem essa busca, esses 3 pontos como seus pontos cardeais. Mas como é que ele fez isso? E aí é uma discussão, uma lei nova que vem sempre à busca de sua melhoria, do seu aperfeiçoamento. A velha 8630, ela dava à autoridade portuária a condição de planejamento, poder concedente, regulação e fiscalização e administração. Quando você tem uma autoridade portuária organizada, forte, que funciona bem, esses 4 itens, eles caminham de forma até vitoriosa. Porém, nós não temos uma condição homogênea das autoridades portuárias ao longo de todo o Brasil. E isto, então, levou a um movimento pendular, a um movimento que as atribuições da autoridade portuária foram redistribuídas de forma mais centralizada em 3 delas, permanecendo uma com a autoridade. Como é que foi isso? O planejamento foi para o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, numa primeira hora indo para a CEP, a Secretaria de Portos, que tinha status de ministério, que agora foi incorporado ao Ministério dos Transportes. Então, passou o Ministério a fazer os planos master, os planos de planejamento, mas eu digo o planejamento geral do sistema portuário brasileiro, as grandes políticas, as linhas gerais.
Também coube ao Ministério dos Transportes a discussão e a assinatura dos contratos de outorga, concessão, autorização, arrendamentos e delegação. Isso passou a ser uma atribuição do Ministério dos Transportes. Veio a ANTAC, que fica, então, com o controle de tarifas, com o controle de infrações e penalidades, e ela que faz a licitação das áreas públicas de arrendamento portuário, onde sobre eles são colocadas as concessões dos novos terminais portuários. Ficou, então, à autoridade portuária a atribuição da elaboração dos PDZs em conformidade com os planos masters, enfim, com o planejamento feito lá em cima pelo Ministério dos Transportes, e também ficaram nas autoridades portuárias o CAP. Os CAPs deixaram de ter um poder decisório e passaram a ter função consultiva. Me parece que esse é uma rápida explanação do que foi a alteração do marco regulador do sistema portuário. A organização institucional do setor hoje é a Presidência da República, você tem o Ministério dos Transportes, e ligado a ele tem as autoridades portuárias e a ANTAC como órgão regulador, mas com a clareza que a ANTAC é uma agência reguladora com todas as proteções e atribuições e competências naturais de uma autarquia especial como ela é. Bom, falar um pouquinho do tamanho da importância, embora para essa plateia absolutamente desnecessário, da importância do sistema portuário. O Brasil tem 7.408 quilômetros de costa e 13.000 quilômetros de vias navegáveis, quando você inclui aí o conjunto das nossas hidrovias. 95% do comércio estrangeiro nacional é realizado através de portos. O Brasil é o principal país da América do Sul na movimentação de mercadorias. Bom, agora vamos lá. Fala-se muito de TUP, terminal de uso privado, e terminal de arrendamento. Então vamos fazer aqui uma rápida divagação quase sobre as diferenças dos dois. Opa! Aqui, vamos ver o que aconteceu. Aí, voltando, chegamos nele. Então vamos lá. Terminal privado, onde é a área dele? A área dele é fora da área do porto organizado. Então, primeiro, uma definição do que é a área do porto organizado. Existe uma poligonal, um desenho que confina as áreas públicas, tanto de água quanto de terrenos, onde o porto tem a sua organização, onde a autoridade portuária exerce sua atividade de competência administrativa. Isso é a área do porto organizado. Dentro dessa área são feitos os arrendamentos, são feitas as concessões de transferência do uso da área pública para que as pessoas façam investimentos. Terminais de container, terminais de granéis, enfim, terminais de líquido. Então, a área, o TUP é fora dessa área, fora dessa poligonal. Tem algumas implicações no campo trabalhista. Dentro da poligonal organizada, você tem toda uma legislação que vincula o uso do trabalhador avulso à atividade portuária. Não em 100% das fainas, mas, por exemplo, na líquido não, mas em grande parte delas. Já fora da área do porto organizado, essa obrigação está minorada. Então, isso é uma diferença no campo trabalhista também significativa. Continuando, a infraestrutura são de responsabilidade dos investidores dentro do TUP. Aquele que tem o seu terreno, pega e vai fazer a sua infraestrutura apenas com o seu capital. Já a infraestrutura dentro das áreas de arrendamento, ela tem uma diferença. Essa diferença é exatamente que a responsabilidade é do governo por parte, total ou parte, da infraestrutura, seja estradas, enfim, condições de acesso, e da superestrutura. A superestrutura, o armazém, o terminal, os equipamentos, isso é de responsabilidade do arrendatário, ou seja, isso é recurso privado. Já na questão da propriedade, é evidente, o TUP ele é construído numa área que a pessoa é dona, já que o empreendedor é o dono. Já o terminal arrendado, ele é cedido pelo poder público a uma empresa
que ali explora a atividade por 25 anos, no máximo, prorrogável por igual período, chegando ao limite dos 50 anos, e depois essa área retorna, junto com os investimentos, normalmente depreciados, evidente, mas retorna ao poder público. Aí, continuando, como é que é feita essa possibilidade? Eu vou operar um arrendamento, eu vou operar um TUP. Uma é feito por autorização, é feita uma autorização diretamente do poder concedente para a empresa. A outra é feita através de um leilão público. O arrendamento, você só tem acesso a ele passando por um processo de leilão. Já o TUP, você, através de um requerimento autorizado pelo poder concedente, você passa a exercer essa atividade portuária. A natureza da relação contratual também é diferente. Enquanto o TUP, você faz um contrato de adesão, porque quando te dão essa autorização, vem junto um contrato. Esse contrato você adere a ele, você não o altera, você adere, é um contrato de adesão. Já no caso do arrendamento, é um contrato, embora, como todo contrato público, tem características unilaterais, mas ele é um contrato bilateral, né? Que ele pode sofrer alterações específicas em relação ao caso. O risco do negócio. O risco do negócio no TUP, não poderia ser diferente, é absolutamente de responsabilidade do investidor. Já no risco do negócio dos portos públicos, dos arrendamentos, ele é compartilhado, a ponto de várias e várias vezes, durante o longo do contrato, é feito um reequilíbrio econômico, ou seja, o empresário, vendo que as condições econômicas foram alteradas em relação àquela proposta comercial que ele apresentou, ele vai ao poder concedente, via ANTAC e depois na CEP, e pede o reequilíbrio econômico, às vezes colocando mais investimentos até, ou às vezes suprimindo parte de sua área, enfim, readequando a realidade do mercado a esse contrato. Então, são condições, isto está em função do compartilhamento do risco. No arrendamento há essa possibilidade do compartilhamento gerar esse reequilíbrio do contrato. Bom, aí alguns números. As exportações via porto organizado chegam a 207 milhões contra 428 milhões de toneladas do TUP, e as importações 109 do porto organizado e 172 dos TUPs, de um total de 917 milhões, que foi a movimentação que nós temos como registro do ano de 2016. É evidente que o número é sempre número, às vezes, e ele pede alguma explicação. As cargas nos portos públicos são normalmente de menor densidade, e as cargas, os TUPs, eles são mais especializados, até porque eles têm origem de sistemas verticalizados empresariais. Isto causa, evidente, diferenças de densidade no produto. Então, os números, embora reflitam diferenças grandes, eles não podem ser tomados como uma diferença meritória ou demeritória, seja para esse sistema ou seja para aquele. São coisas, nós estamos comparando laranja com maçã, certo? Então, isso é um registro que eu gostaria de deixar para dizer da importância das duas cargas. Tanto a em azul quanto a em vermelho são toneladas fundamentais para o funcionamento da nossa economia. Bom, vamos lá. Instalações portuárias privadas. Elas são de três naturezas. São o TUP, que eu acabei de falar, Terminal de Uso Portuário, as ETCs, é um nome, é uma abreviatura que a gente tem que explicar, Estação de Transbordo de Carga. E quando eu vi aqui a manifestação dividindo hoje de manhã sobre as hidrovias, tão bem feita e tão importante também agora, as ETCs são fundamentais para o funcionamento das hidrovias, porque nós precisamos ter um número cada vez crescente de ETCs, porque ele, somado à hidrovia, representa um excepcional instrumento de funcionamento do nosso interior do país para a sua logística, né? Ou seja, nós conseguimos incorporar as áreas do interior produtivas ao longo dos rios ou nas margens deles ou nas suas interlâneas, para que venha
que essa economia cresça. Então, as ETCs, elas são uma coisa relativamente novas, como instituição, mas elas são fundamentais para o funcionamento da economia e das hidrovias. E também são feitas no mesmo regime dos TUPs, ou seja, é uma autorização. Ela não passa por licitação, ela é requerida e é um investimento privado. Já os IPTs, que são instalações portuárias de turismo, mas eu fiz até uma cola, porque eu sempre erro esse nome, tá? Eles são as instalações de turismo, como o Cais Mauá, do Rio de Janeiro, só que em área privada, não em áreas públicas. Tá? Então, vamos continuar. Aqui eu falei dos TUPs, que foi uma verdadeira explosão depois da lei, da nova lei, houve uma verdadeira explosão de TUPs no país para que tirasse um relativo atraso das dificuldades que houveram de licitações nos portos públicos e também na necessidade de se desenvolver instalações portuárias no país de forma mais ágil. Então, hoje, isso aí eu estou tentando colocar aí, como é o processo de autorização de um TUP. Ele vem com você apresentação do requerimento do interessado. O interessado chega lá, na ANTAC e apresenta um requerimento. Esse requerimento vai fazer documentação, instalar habitação e o prazo para o interessado se manifestar. O que é feito? É feito um aviso, dito assim, olha, quem tiver interesse em fazer, é feito um aviso público, dizendo, quem tiver interesse, que se manifeste nas bases desse aviso. E você, então, tem a fase, que isso deve levar 30 dias, depois você tem a fase 2, que é a análise documental, que é a habilitação na ANTAC, entra na fase nossa, lá na CEP, que é exatamente o nosso departamento que faz, a análise da viabilidade locacional. Eu quero dizer o seguinte, essa viabilidade locacional não tem nada a ver com questões mercadológicas. Ela é eminentemente física, para ver se um terminal que pediu aqui, um TUP que pediu nessa área e o TUP que pediu na área limítrofe ou vizinha, tá? Não há interferência física, é uma questão locacional. Não se entra na discussão mercadológica, se isto tem viabilidade ou não. Até por quê? Porque o risco do TUP ele é absolutamente privado. Então, não há essa discussão mercadológica quando você está discutindo um TUP. Continuando. Aí você vai para a fase 4, de 90 dias. A apresentação da documentação complementar. Essa, que embora esteja 90 dias ali, é uma fase que normalmente ela se estende um pouco mais, porque ela depende dos velhos cartórios, enfim, comprovação de titularidade efetiva, é toda aquela enorme burocracia de comprovação documental. Tá? Então, você acaba tendo desde discussões extremamente pequenas, como o fato da certidão estar vencida, quanto àquelas mais profundas, que é a absoluta discrepância entre o documento e as coordenadas. Né? Então, e aí você tem que descobrir, afinal, onde é que está o terreno. Né? Então, continuando. Aí você vem para a fase 5, que é a análise da documentação por parte da ANTAC, ela diz que está ok, ela devolve a CEP, que vai para a análise jurídica, e em 15 dias, em tese, a fase 6, que é a análise final, celebração do contrato de adesão, e está aí configurado uma instalação portuária. Claro, isso é no mundo ideal. Se a gente tentar, a gente corre atrás de que o ideal seja possível, mas nem sempre possível é o ideal. Então, continuando. Aí um retrato do enorme sucesso do novo marco regulatório. Quando você olha esse mapa, você vê que diz ali, 67 contratos, assim, são 190 instalações portuárias privadas, das quais 77 foram assinadas depois do marco regulatório. Vocês vejam o seguinte, desde o começo da história, nós tivemos 113. Do marco para cá, nós tivemos 77. Instalações portuárias privadas, assinadas e autorizadas. Autorizadas e assinadas, né? O contrário seria complicado, né? Você vê ali que você teve 28 instalações de transbordos e 2 instalações portuárias de turismo. Vocês vejam o seguinte, o Brasil, com o tamanho daquela costa,
o potencial turístico que tem, somente 2 instalações de turismo foram autorizadas nesse período. Nesses 77 contratos autorizados, eles representaram, num momento de dificuldade de acesso ao dinheiro, 16,4 bilhões de reais autorizados. Isso é o que eu disse, que eu chamei do indubitável sucesso do marco regulatório. Pode haver todo tipo de questionamento, mas não se discute com o resultado objetivo e financeiro de uma questão dessa. O que nós temos hoje em andamento no campo dos TUPs, dos terminais, das instalações portuárias? Nós temos lá na CEP, no setor de outorgas, hoje em andamento 46 terminais de uso privado, 17 instalações de transbordo de carga. Veja só, nós temos 28 que foram autorizadas depois do marco e já temos mais 17 sendo pedidas, o que fortalece aquela colocação que eu fiz sobre as hidrovias. Queria deixar claro que o que está em andamento para isso significam 7,4 bilhões de reais que, uma vez autorizados, irão para o segmento, irão para o setor. Você tem que, em 63 processos de outorgas em andamento, essas que estão lá sendo analisadas, você tem um aumento de 51,4 milhões de toneladas, 10 milhões de metros cúbicos. Por quê? Quando você entra na discussão do líquido, você faz a medição em metros cúbicos. As tancagens e as esferas estão sendo autorizadas num conjunto de terminais de líquidos ou de movimentação de granéis líquidos, somam 10 milhões de metros cúbicos. E de passageiro? Passageiros são, ao ano, 23 mil passageiros de capacidade. O investimento, como eu falei, são 7,4 bilhões. Processo em fase final, um pouco um retrato rápido do que é esse TUP. Estou falando do TUP, mas as coisas têm nome, lugar, capacidade, eles têm que ser materializados. Para isso, vamos pegar lá o último que foi assinado. Vamos pegar o do Rio Amazonas. Tá? O Rio Amazonas, terminais no Manaus, uma autorização para exploração de transbordo de carga, 6 milhões de reais. Gente, quando falam em TUP, muita gente pensa numa macroestrutura, num grande terminal, e existem, e são muitos, mas eles são fundamentais também para pequena instalação. Vocês vejam que ali são 6 milhões de reais de investimento e uma capacidade, que não está escrito, mas que eu posso adiantar, que é de 1.000 metros cúbicos de capacidade. Ou seja, é uma instalação pequena, mas que atende a uma demanda lá no Amazonas, que é junto ao rio, exatamente uma das funções da existência do TUP. Temos ali também a Cargill Agrícola, que é em Porto Velho, um aumento em capacidade de operação, enfim, é um rápido exemplo de algumas coisas que o TUP atende. Agora nós vamos começar sobre uma visão sobre os terminais públicos, que são o Programa de Arrendamento Portuário, que é a velha e grande base que fez, tá ok, 5 minutos, que fez com que os portos chegassem onde chegaram. Nós temos 5 pontos: o projeto de planejamento com IVTE, audiência pública, Tribunal de Contas, leilão e contrato de arrendamento. Essa é a sequência para que a gente possa fazer um arrendamento de área pública no terminal. Aqui nós temos os portos concessionados, ou seja, que em vermelho são as delegações, ou seja, hoje tem mais porto delegado do que porto sob o controle direto do poder concedente, através das companhias docas. Nós temos 93 arrendamentos possíveis, 3 milhões e 16 bilhões,2. Paranaguá tem previsto 11 arrendamentos. Isso é um número discutível. Mas o fato é que são esses aí, hoje estão em audiência pública. O Par 12 e o Par 01. O Par 12 é para veículos, é um arrendamento para veículos. E o Par 1 é o para celulose. Esses são em andamento, eles estão em consulta pública, se aprovado, vão para o Tribunal de Contas, enfim, vão passar pelos 5 pontos para serem arrendados. E agora vem algo que dia 14 a 16, o pessoal da Labtrans vai estar no Porto de Paranaguá, convite do Alex e do Dividido, para que se desenvolvam finalmente desses projetos. Portanto, esses números que eu vou apresentar aqui é uma intenção, né? Como isso ainda não foi fechado, isso pode ser esse, pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas enfim, essa é a intenção.
são o Par 07, que é um terminal de exportação de granéis, para 6,3 milhões de toneladas, um investimento de 279 milhões, ao lado do silão. Quem conhece o Porto de Paranaguá, tem o silo de 100 mil toneladas, tem uma área de uma obra que foi iniciada, mas ficou bem no começo, tem lá algumas fundações dela, e esse terminal, essa área, seria esse arrendamento dessa área. Na sequência, embaixo, nós temos o que é denominado Par 08. Par é porque é Paraná, viu, gente? Antes que alguém pergunte, como cada estado tem a sua denominação. Então, são duas áreas que compõem um projeto de grãos para exportação também, com uma capacidade de 6,6 milhões. Um detalhe, essas duas áreas são interligadas aos 3 berços do terminal de exportação. Isso é uma coisa importante que a gente ressalta aqui. Já tem o Par 09, que é onde hoje opera a Bung, né, a antiga Socepar, que também está aí para ser arrendado, com as instalações já existentes, enquanto aquelas duas outras áreas são áreas praticamente greenfields, embora tenha que demolir lá o armazém 12 e 13A do corredor, elas são áreas praticamente greenfields, áreas que não têm nem independência jurídica, não tem gente instalada, a chance de eficácia de uma licitação dessa é enorme. Aliás, e o Porto de Paranaguá tem feito a lição de casa corretamente, porque a orientação do governo federal é exatamente essa, é buscar onde não vai dar confusão, onde se abra a licitação para que a coisa aconteça, e não ficar pela metade, e não ficar o leilão vazio, ou ficar pendurado numa ação judicial da qual não se sabe como sair, né? Então, e aqui tem, além daquele, então tem um quarto estudo que se chama PMI. O que é o PMI? Essa também eu pus na minha cola. Procedimento de manifestação de interesse. É um termo lindo para dizer, tem um cara que quer fazer. Tá? Então, alguém chegou lá e disse, olha, eu faço um estudo que eu tenho intenção de fazer, eu tenho interesse em fazer isso aí. Então, esse é o quarto terminal. Bom, hoje nós temos em tramitação o terminal de carga e celulose, né, e de sólidos e de veículos. Eu vou mais adiantar para dizer o seguinte, já que o tempo está terminando, eu vou dizer o seguinte: hoje nós temos um terminal no Rio, sendo licitado para trigo, tem terminais em Santarém, enfim, há um programa de arrendamento em andamento, ainda bastante pequeno, diante do tamanho dos 93 arrendamentos que podem ser feitos, mas sendo feitos efetivamente buscando a eficácia. Tem que ter essa coisa bonita aqui da palavra do PMI, tem que haver interesse, tem que haver manifestação de interesse. Então isso, senhores, seria basicamente o que a gente pode dizer de outorgas. Eu poderia fazer dizer aqui o que precisa ter, o que o Tribunal de Contas da União exige, mas tudo isso é irrelevante, na verdade, nessa conversa, onde eu estou dizendo que nós estamos com um programa de arrendamento em andamento, que está destravando, com uma ótica efetiva na eficácia, para que as licitações que sejam colocadas aconteçam. Paralelamente a isso também, estamos fazendo um programa grande de antecipações de arrendamento, dos arrendamentos existentes, aqueles que possam ser antecipados às suas renovações, para que novos investimentos sejam agregados, para que as pessoas tenham maior facilidade de investir, sem ter o medo de que está terminando o seu contrato, e que como é que ele vai investir se o contrato está acabando, e aí a instalação vai ficando superada, até um pouco sucateada, de certa forma, e ele também é um investidor, um empreendedor, como está terminando o contrato, também não vai investir, porque não tem tempo de retorno. Então, está sendo feito antecipações dos arrendamentos, de forma a poder turbinar as instalações existentes. Então, isso... Aqui algumas portarias relevantes também nesse caso, e agradecer a paciência e a atenção de todos, e dizer que depois estaremos aqui à disposição para tentar responder aquilo que for possível e que for perguntado. Obrigado, gente.